11ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano Rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos. E agora os avisos de praxe. Por gentileza, informem sobre a sua identificação. Registre a sua presença no chat informando seu nome, e-mail e celular, se você é visitante e autoridade. Se você é rotariano visitante, da mesma forma, registre a sua presença, além de colocar o seu e-mail, celular e cargo, coloque o clube também. A partir de agora, todos os microfones eu peço para que sejam desligados. E as perguntas ao nosso ilustre palestrante podem ser feitas pelo chat, que está aqui na parte de baixo da tela. Pode ir caminhando as perguntas desde o início da apresentação. Muito bem, devido ao planejamento protocolar da nossa reunião, as perguntas serão respondidas no final da apresentação. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra, o nosso presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Companheiros e convidados, amigos, companheiras, desde já agradeço a presença de todos por mais essa reunião. É a nossa 11ª reunião ordinária e com muita alegria iniciamos nesse, como disse o nosso querido Souza, nesse bom alto astral. E nesse momento ouçamos agora o hino nacional em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro. Solicito ao nosso protocolo, Roberto Souza, que proceda com a apresentação de nossa reunião. Pois bem, muito obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento o palestrante nesse dia tão especial. Dr. Silvio Pires de Paula é administrador graduado e pós-graduado pela EASP-FGV, graduado pela Escola Superior de Propaganda. Cursou o Leadership for Professional Business Firms na Harvard Business School. Foi professor universitário por 12 anos em cursos de marketing e pesquisa na EASP-FGV, FAAP e ESPM. Foi presidente, vice-presidente de associações profissionais como a Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, Associação Brasileira de Marketing Direto, Associação de Ex-Alunos da FGV, International Management Development,
IMD e CRA São Paulo. Foi diretor do Conselho Federal de Administração, CFA, fundou a Demanda Pesquisas, empresa que desenvolveu mais de 6.900 projetos para mais de 800 clientes em mais de 20 países. Teve treinamento em empresas de pesquisa na França, Itália, Estados Unidos, Austrália e Índia. Autor de livros como História Viva da Pesquisa de Mercado, Como Manter uma Marca Ativa por mais de 50 anos, entre outros. Foi honrado com o título de pesquisador notável da ABEP. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Muita alegria e satisfação que recebemos o Silvio, né? Já conversamos no início da reunião e acredito já ser um grande amigo nosso aqui do Rotary Club, devido ao seu conhecimento. O Silvio, nesse momento, eu quero passar a palavra do Silvio. O Silvio é o convidado do nosso querido Lívio Giosa, que indicou para que trouxesse a palestra, né? Então, eu já agradeço desde antemão o nosso querido Lívio, né, por essa indicação, e nós acreditamos que será uma grande palestra e sairemos aqui com conhecimento acrescido. Então, e também nós convidamos o Silvio, porque hoje comemoramos o Dia do Administrador. O Silvio depois vai poder explicar a criação aí desse dia. E então, em comemoração ao Dia do Administrador, temos a oportunidade de apresentar essa palestra, que tem o tema Oportunidades de Mercado para Administradores. A palavra é sua, Silvio. Obrigado. Pedir ajuda dos universitários para a colocação de algumas imagens. Vocês podem ver que nessa apresentação nós estamos juntando os logos da Demanda, com 53 anos, do Rotary e do CRA. E há muita ligação entre esses logos, essas organizações. Primeiro que o Rotary tem, na proposição básica de vendas dela, né, o Rotary abre oportunidades. Então, nós estamos trabalhando com oportunidades. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Se você olhar também que o CRA usa como proposição básica a serviço da administração, e o Rotary usa servir como a grande chamada, né? O objetivo do Rotary é servir. E a Demanda declara que está orientando decisões de gestão há mais de 53 anos. Nós estamos absolutamente ligados. Comentei também no início que eu tenho a grande alegria de termos feito pela Demanda pesquisas para a Fundação Rotarianos. Tanto para o Colégio Rio Branco de Genópolis, como para a Granja Viana, como para a Faculdade Rio Branco. Sempre pesquisas, por exemplo, de satisfação do alunado, satisfação dos stakeholders, avaliação de perfil do alunado, interesse e imagem na comunidade que cerca, principalmente lá na Granja Viana, também avaliação de oportunidades para a Faculdade Rio Branco. Havia uma hipótese, uma ocasião, que os alunos que saíssem do Colégio Rio Branco poderiam estudar na Faculdade Rio Branco, o que não se revelou real, né? Também, pessoalmente, eu tenho uma ligação muito forte tenho sobrinhos que estudaram no Colégio Rio Branco, tenho muitos amigos que são rotarianos, né? Entre eles, naturalmente, o Lívio Giosa, que o Lívio é uma pessoa que eu nunca vi quanta competência. Ele é coordenador do grupo de administração pública lá no Conselho Regional do Administrador, e toda vez que aparece um político,
o Lívio está lá para nos ajudar a receber, né? Presta um serviço muito bom. Mas ele tem uma experiência como deputado, como secretário de prefeitura, ele tem uma atividade, uma pessoa que eu gosto muito. E a Dora, gostaria de também falar um pouquinho da Dora, que é minha amiga há muitos anos, né? Conheço há muitos anos de família, temos uma determinada convivência, temos amigos comuns. Então, eu queria falar sobre... primeiro, você pode modificar isso. Tem um roteiro aqui de coisas que nós podemos conversar. Primeiro, essa mudança no ambiente de negócios, ansiedade do consumidor, vou falar um pouquinho sobre confinamento, modo de negociar, quem se beneficia, lições valiosas que a gente tira desse período de Covid-19 e o imenso potencial para transformar o grande desafio de hoje em novas oportunidades. Como vocês sabem, os administradores não ficam reclamando muito, não, né? Eles têm que procurar alternativas, senão eles fecham o negócio. Eles são adeptos daquela expressão que foi popularizada pelo Nietzsche, que falou: o que não nos mata, nos fortalece. Lá em Minas se fala: o que não mata, engorda. Né? Mas o Nietzsche usa essa expressão. Então, a gente procura examinar que oportunidades existem num momento assim. Sim? O que a gente está vivendo nesse momento? Uma ansiedade da população. Era um pouco mais há um mês atrás, era um pouco mais há 2 meses atrás, está diminuindo. Mas há um grande medo de ser infectado e de infectar. Um medo imenso de perder emprego e renda. Há uma preocupação a quem obedecer, ninguém sabe. O presidente fala alguma coisa, o governador fala outra, o juiz fala outra, o síndico fala outra, né? Ninguém sabe a quem obedecer. Os médicos são contraditórios em si mesmo, né? Os meios de comunicação reforçam essa ansiedade. E se você olha, até hoje o Jornal Nacional, logo depois que termina o Jornal Nacional, você quer cortar os pulsos, porque não só olham contam com grande energia sobre quantos mortos, quantos infectados e tal, das bobagens que o presidente falou. Também eles procuram também os traumas que acontecem em qualquer lugar do mundo, né? Uma pessoa que foi envenenada na Rússia, uma criança que foi sequestrada, juntam todos assim, um caldo de tristeza, de ansiedade incrível, né? Muita gente que eu conheço deixou de assistir o Jornal Nacional, mas também deixou de ler jornal, na verdade, porque não quer mais saber, quer viver. Quando a gente está num outro país, a gente sente a diferença que é o nível de notícia, a gente parece que está mais tranquilo. Há uma vergonha da disputa política, a gente percebe claramente que os políticos estão usando a oportunidade da pandemia para se valorizar, para aparecer mais, para conquistar espaço. E há uma percepção clara que pânico mata, né? Pânico é um negócio terrível. Como nós somos um grupo de amigos, né, existe uma história que é contada em tempos distantes, quando havia uma peste na Europa que matava todo mundo e tal, e quando chegou num reino, a peste começou a chegar a matar pessoas e o rei resolveu ter uma negociação com a peste. E perguntou: não, vamos estabelecer um acordo, você não pode chegar e matar todo mundo aqui. E aí eles chegaram a um acordo que a peste ia matar apenas 500 pessoas do reino. E aí começou
a peste graçando naquele reino distante, antigo, e, de repente, passa para 500, 600, 700, aí o rei chamou para negociar. Escuta aqui, nós não combinamos que você ia matar só 500? E aí a peste falou, sim, eu matei só 500. O restante morreu de medo. Foi o pânico. Então, isso é que acontece. Existe a causa, os efeitos que essa pandemia trouxe, o efeito que essa pandemia trouxe, os efeitos que para a humanidade todo representam não é queda de empregos apenas, os médicos deixaram de ter pacientes, todos os negócios diminuíram, né? Há uma preocupação, as escolas, provavelmente haja um atraso no retorno, no crescimento do PIB mundial, por causa do atraso da escola que está ocorrendo nesse período e nesse ano, né? O efeito é devastador. Sim? Estou falando sim quando eu peço para uma mudança. Mas a gente olha também, a gente fala que administrador tem que olhar oportunidades, né? Logo depois, mais ou menos em abril, estava um desastre da Bolsa. Tudo caindo, com exceção de algumas ações. Magalu, Americanas, a Via Varejo, que tem a Casas Bahia e Ponto Frio, Minerva Foods, Marfrig, WEG, a Bolsa mesmo, o Klabin, Natura, estavam subindo, tinham ações valorizadas. Aí a gente vai perguntar o que eles têm de diferente, o que acontece com essas empresas, né? E a gente percebe que tem algumas coisas. Primeiro, essas 3 primeiras de varejo embarcaram direto logo na entrega, na venda online, no comércio eletrônico, no e-commerce, né? Então, Magalu, Americanas e Varejo entraram e começaram a vender não apenas os eletrodomésticos, mas também serviços, crédito, dinheiro, um monte de atividades assim, né? Vinho, a gente compra vinho na Casas Americanas e nas lojas americanas e assim por diante. Os frigoríficos estão exportando. Nesse momento que há uma fome muito grande, são empresas muito bem estabelecidas, não começaram agora, começaram há muito tempo. Então, Klabin, aproveitando a desvalorização do real, com mais oportunidades de crescer. Natura, que comprou a Avon e por um preço bom e que agora tem uma oportunidade de expandir para o mundo todo, a própria Bolsa de Valores em si, com a redução dos juros, né, para aplicação, né, juros da Selic, a Bolsa de Valores começou a absorver novos empreendedores, novos investidores, pessoas físicas, além de pessoas jurídicas. Sim. Eu queria falar um pouquinho do CRA. O CRA promoveu, durante esse período que nós ficamos fechados, também o conceito de oportunidade, né? Promoveu um projeto chamado Educa. O Educa é um hub de inscrição em cursos gratuitos de mais de 40 prestigiosas instituições de ensino, com oferta de cerca de 1.600 cursos que estão beneficiando cerca de 15 mil profissionais e estudantes inscritos em todo o Brasil. Isto é, ela passou a oferecer um serviço que um estudante do Piauí, ou do Ceará, ou do interior de São Paulo pode cursar cursos da Getúlio, do FIA, do SENAC, da FECAP, de instituições boas, excelentes, né, do SEBRAE, gratuitamente. Da mesma maneira, o CRA, tem um evento tradicional do CRA, chama ENCOAD, que está acontecendo justamente nessa semana, entre 8 e 10 de setembro.
Quando eu enviei essa apresentação para o Rio Branco, nós tínhamos 3.500 inscritos. Sabe quantas pessoas visitaram, acompanharam as palestras de ontem? 15 mil. 15 mil pessoas entraram e saíram, né, em palestras que aconteceram ontem. São 47 apresentadores, acho que são 40 palestras, que vão correr até amanhã no fim da tarde. Hoje é o dia inteiro, sobre temas de administração. Esse evento é organizado por administradores voluntários que se reúnem em grupos de excelência, né? O Lívio faz parte desses grupos que é de administração pública, mas tem administração esportiva, administração hoteleira, administração de hotéis, né? Então tem uma porção de áreas de administração que essas pessoas, esses profissionais se reúnem e discutem e encontram procedimentos, estabelecem e fazem a apresentação. É uma grande feira. Imagina 15 mil inscritos. Outra coisa que aconteceu com o CRA foi preservação de pessoal e fornecedores. Nós mantivemos os nossos quadros, nós trabalhamos em casa, claro, houve uma redução de compras de coisas, porque houve uma redução de fornecedores, mas nós mantivemos. Tivemos como orientação segurar emprego. Também aconteceu uma coisa muito interessante, você pode dizer que é estranha. No momento em que os sindicatos estão perdendo totalmente a força, né? O CRA não reduziu a receita, manteve aproximadamente a mesma receita do ano passado, de 2019. Isso se deve também a uma política que não começou agora, que é de estabelecer tantos convênios com tantos descontos em farmácias, em academias, em serviços, né, para os associados, que os associados pagam o custo da anuidade com os descontos que tem nos convênios, nas farmácias principalmente. E, claro, nós reabrimos com estrita aderência a protocolos de segurança. Pode mudar, por favor? Então, o que está acontecendo agora? O consumidor está e ficará mais em casa. Como vocês estão fazendo, aqui em casa nós estamos subindo e descendo a escada do nosso prédio, que por coincidência fica atrás do Rio Branco, na rua Gabriel dos Santos. É um prédio de 18 andares, a gente sobe e desce. Mais a minha mulher que eu mesmo. Mas a gente está fazendo tudo. Esse exercício que está sendo feito agora, que muitos de vocês estão trabalhando a partir de casa, essas reuniões virtuais, estão acontecendo de todo jeito. Nós fazemos pesquisas, atendimento. Então, não é só home office, mas é home tudo, né? Ginásticas, atendimento psicoterapeuta, fala a coisa que não estamos falando. Aprendemos, voltamos a cozinhar, aprendemos a cozinhar, voltamos, nós estamos arrumando fazendo coisas que não fazíamos. Sim. Está acontecendo uma coisa muito boa que eu considero uma fantástica oportunidade, que é a transformação digital forçada. As escolas de administração falam há anos sobre o interesse da gente, tudo vai ser digital, as empresas têm que se organizar, e de repente a gente está comprando 450 mil tablets para alunos da escola e de escola da cidade de São Paulo, e no Brasil todo está havendo uma transferência de educação. As crianças têm que obrigatoriamente ter aula dentro com computador. Nós melhoramos os nossos sistemas, nós modificamos, nós passamos, as organizações todas estão trabalhando
Temos advogados assim nesse grupo, então nós sabemos que o sistema, que as decisões judiciais estão mais rápidas, mais eficientes, né? As reuniões de planejamento estratégico estão mais baratas, não há necessidade de viagens, estadias, pagar conversinha mole, pagar refeições para os participantes. Todos estão reunidos e tomando as decisões no espaço. Há uma economia muito grande de tempo que é dedicado à família, né? A família se reuniu mais. Então, essa transformação digital, que está acontecendo muito mais em outros países do que no Brasil, vai acontecer no Brasil, está acontecendo no Brasil, e com benefícios extraordinários. Nós vamos, acho que a maior benefício da existência dessa merda, da Covid-19 é a transformação digital forçada. Sim. Nós vamos ter muito mais cuidado após pandemia, né? Não vai ser, nós vamos manter essa atividade um pouco menos, bem menos para jovens, mas nós de mais idades, mais grown-ups, vamos ficar com mais cuidado. Nós vamos manter medidas de confinamento, isolamento, uso de máscara muitas vezes. Quem conhece o Japão sabe que os japoneses usam muito máscara para prevenir resfriados e tudo, ou infecções com pólen, né? Então, a gente vai continuar utilizando máscaras, esse cuidado de lavar a mão com álcool gel, esse cuidado de manter a distância, isso vai continuar conosco. Sim? Outra coisa, outro fenômeno é que o consumidor vai ficar mais cauteloso com o seu dinheiro, né? Tendo em conta os efeitos da pandemia, não apenas na saúde, mas no emprego e renda, o consumidor passará a agir com mais cautela. Opa, de repente ele viu economia de muito tempo sendo dissolvida, né? Então, ele vai ficar mais cauteloso. Sim. Essa diminuição da renda vai acontecer no Brasil como um todo, né? Há uma previsão, talvez, os números mudam, mas assim, talvez a gente tenha uma redução de 5,8. Esse é o número que está na cabeça, mas pode ser 9%, sei lá, do PIB. Mas essa diminuição da renda que vai afetar muitas empresas, elas vão ter que ser mais engenhosas para atrair a renda escassa. Realizar mais promoções de descontos. O consumidor vai ter menos fidelidade à marca e procurar alternativas mais baratas e vai exigir uma proposta de valor que incorpore o fator preço. Tem que ter coisas com preço atrativo. Sim? Ele vai ficar mais perto de casa, sair menos. Ele não só fazer turismo mais interno, a gente é praticamente obrigado a fazer isso mesmo, mas ele sair para fazer poucas compras, evitar aglomerações, cinemas. Que saudade a gente tem de cinemas, né? Tentar localizar produtos mais perto. As entregas domiciliares apareceram para valer, né? Isso vai continuar acontecendo. Então, vai haver menos dinheiro diante de uma ampla oferta de bens e serviços e que o cliente afirmará seu poder de compra. Todas essas coisas que eu estou falando são objetos de pesquisas feitas pela Demanda e por outras empresas de pesquisa ao longo deste período, tá bem? Sim. Olha, todo mundo sabe que dinheiro não cai do céu, né? Todos aqui são empresários, administradores, sabem a dureza que foi para conseguir o que vocês conseguiram. Então, essa folia de quem quer dinheiro tem efeitos possíveis negativos e positivos. A primeira, os negativos que a gente lembra,
é que entra fácil, sai fácil. Então, a gente não duvida que o dinheiro que está sendo entregue, esses R$ 600, esses 1.200, ele está sendo usado não só para pagar contas, não só para fazer comida, não só para, né, mas também para fazer doações, também a igrejas, investimentos em jogos, né? Está sendo usado para qualquer coisa. Há uma menor preocupação de usar esse dinheiro para poupar para um período mais difícil. O dinheiro que entra, sai. O conhecimento sobre isso aparece porque você pode obter também esse dinheiro através de cartões. E o que se observa é que a grande parte do dinheiro que se obtém dos cartões não é usado em cartões para fazer o pagamento, é usado para tirar o dinheiro para fazer gastos. Há também uma percepção, uma impressão de que o dinheiro, como a culpa da Covid não é nossa, né? A ideia de que o governo sempre dará dinheiro. É errado. Não estimula o empreendedorismo ou poupança. E há, como a gente viu, né, fraudes, percepção de descontrole. Então, na primeira divulgação, havia 620 mil pessoas que tinham tirado dinheiro e que não deveriam, eram políticos, funcionários públicos, gente que de jeito nenhum poderia ganhar dinheiro com isso aí. Então, está uma farra geral. Os positivos são que há uma movimentação da economia e renda, né? Da mesma maneira como havia o Bolsa Família antes. Então, isso significa que as pessoas continuam consumindo, ainda ajudando a máquina e o recolhimento de impostos no final. Há uma prevenção de tumultos e saques, se tem 13 milhões de desempregados e sem perspectivas, então havia uma expectativa de que pudesse haver. Então, há uma acalmada na turba, né? No grande volume de desempregados. E também um efeito interessante foi que houve uma descoberta do mercado informal, né? 55 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas estão em mercado informal. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades. Eu falei sobre o que aconteceu. Até agora eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades. Então, mercado, como todos sabemos, é gente com dinheiro e com disposição de gastar. Então, oportunidade de mercado, sob o ponto de vista dos administradores, de vocês empreendedores, é satisfazer uma necessidade não satisfeita. Sob esse ponto de vista, o Brasil é uma beleza pela quantidade de necessidades não satisfeitas que existem. Existem carências de educação, de saneamento, de saúde, de segurança, de tudo, né? Existem carências localizadas, mas eu queria me fixar em algumas oportunidades que aparecem agora. Quando eu dou um sinalzinho assim, pronto. A primeira coisa que eu queria lembrar é o seguinte, que lembra a história do Ronaldinho mais recentemente? Ele entrou, foi preso, 7 meses depois ele saiu muito mais rico em reais, muito saudável, sem os perigos da Covid, aumentou o número de seguidores, né? O que aconteceu com o Ronaldinho é o que está acontecendo com desvalorização do real. Nós que moramos aqui perto do shopping Higienópolis, ou que usamos assim, eu não sei se vocês sabem, mas a porpeta do América está custando cerca de $10, 10, 11 dólares. E vem na sua casa com molho, com nossa proteção, maravilhoso.
Então, no Brasil, hoje em dia, para quem tem investimentos em dólar, todo mundo que faz negócios internacionais e que possui, por exemplo, uma conta no exterior com investimentos em dólar, está numa situação de vantagem, porque houve uma valorização do dólar em relação a uma desvalorização do real de cerca de 40% desde o início. É um tremendo montante de dinheiro que segura uma grande quantidade de empresas e que lembra, que estimula o que você pode fazer com isso. Então, nesse momento, é possível, como há uma oferta de automóveis, de gente que está querendo vender o carro usado, com pouco uso, seminovo e não sei o que, você pode comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, mas também pode aproveitar essa oportunidade que existe para reforçar a sua empresa. Você pode tanto contratar esses talentos maravilhosos que estão aí no mercado, como também comprar outras empresas. É um momento de consolidação. Nesse momento de consolidação, quem tem essa oportunidade de ter dólares no exterior, agora é o momento de trazer. Mas também comprar... Volta aí. Mas também... Volta. Aí. Mas também é oportunidade. Também você pode comprar passagens para Paris por $600 ou para Santiago por $160, pelo valor em reais correspondente a $600, valor em reais de Santiago para $160. Há um tremendo... A segunda oportunidade que eu queria chamar a atenção é que, como nós vamos continuar preocupados com saúde, agora e depois, há ainda uma grande oportunidade para equipamentos e descartáveis para proteção à saúde. O que a Índia se beneficiou, gente, com a produção de respiradores, de equipamentos de proteção de saúde, foi extraordinário. A indústria indiana se beneficiou. No Brasil, nós não aproveitamos da mesma maneira. Nós chegamos havia uma situação determinada que nós éramos super dependentes dos chineses, né? Os chineses que estavam produzindo tudo no Brasil, não havia, a indústria estava sucateada, descartada. E nós aqui... Então, agora é uma oportunidade ainda para vender equipamentos descartáveis. Eu tenho uma amiga que alguns de vocês conhecem, que é a Alida Belandi. A Alida tem a Guarani, indústria Guarani, que fabrica aspersores costais, que são usados para proteção de lavouras, apagar incêndio. Pois bem, nesse momento está sendo usado para atividades de saúde, né? Desinfecção. Então, está exportando para o mundo todo. Exportava para 60 países, está exportando para 90 países. É uma área interessante. E essa área continuará existindo. Então, a área de agronegócio que tem segurado o Brasil ao longo dos últimos anos, né? Se a gente pensar nos últimos anos, ela vai continuar bombando por causa ainda da desvalorização do real, por causa das necessidades de alimentação, o fato de que o Brasil é um mercado de água, é um mercado de terra, é um mercado de alimentos que vai continuar sustentando uma parte importante do mundo. Qualquer investimento que se faça nessa área vai dar certo. A outra de repente, a gente acordou, não sei como, né, que saneamento é mal. E com a aprovação do termo de saneamento, que ocorreu agora... Alguém me ajuda aí? Como é o nome do termo? Bem livre. Bom, o fato é que agora, até 2033, portanto, daqui a pouco, nós vamos ter que ter 90% dos domicílios com
atendimento de esgoto. Marco legal do saneamento. Obrigado, Zapata. Legal. Marco legal. Então, o 90% dos domicílios vão ter tratamento de esgoto e 99% de água potável. Isso aqui é uma mudança muito grande, porque nós temos cerca de metade, 55% dos domicílios com água potável e o nível de... Não, desculpa, com esgoto, atendimento de esgoto, e o nível de atendimento de água é 73%. Então, o volume, a demanda forçada que vai existir para toda atividade ligada a saneamento básico. Se você tem um dinheirinho, Lívio, invista, aplique numa fábrica de tubos e conexões, mas também, viu, Dora, vai para equipamento mecânico que trabalha, ou então os que têm mais dinheiro que o Lívia entrem, assumam mesmo uma administradora, não é? Uma operadora, que agora a operação da administração pode ser feita diretamente por empresas privadas, né? Não fica mais. Antes era só 7%, até agora apenas 7% eram entidades privadas que administravam a operação de saneamento. Silvio, 5 minutinhos para encerrar. 5 minutinhos, tá? Estamos no final. Sim. Esse é praticamente o último slide. Então, eu digo também que há um mercado muito grande para as pessoas que permanecem, das pessoas que permanecem em casa. A gente sabe que a gente fala de comida que é levada para casa, mas também de comida que é feita em casa, de serviços que são feitos a partir de lá. Serviços profissionais à distância, né? A gente está fazendo... Eu queria comentar, por exemplo, nós temos um cliente e nós fizemos um planejamento estratégico todo dele, 30 pessoas, gente participando do México, gente participando de vários estados brasileiros, e revisamos todo o planejamento estratégico do cliente. O que nós vimos? Nós vimos assim, a participação localizada de mercado e por tipo de produto. Revimos a estrutura de distribuição que eles usavam. Avaliamos os efeitos que o Covid traria para a empresa, né? Identificamos dificuldades, problemas e fizemos o planejamento. Em 2 semanas, nós fizemos, desde o início da operação, 2 dias de seminários e mais um dia de emissão de relatórios e preparação, com um custo absolutamente ridículo em relação ao que fazia antes. O mercado de games e diversão online estourando, o mercado de medicamentos de prevenção e despesas de defesa com saúde, como vitaminas, estourando, não é? Todo mundo que tem assim uma possibilidade está investindo nessa área. E, principalmente, o mercado de financiamentos e produtos financeiros. Só como último exemplo, eu queria falar sobre o Mercado Pago, né? Mercado Pago é uma empresa que faz o que todo mundo conhece, todo mundo utiliza, mas não é apenas... Não, desculpe, Mercado Livre, que faz compras e vendas de produtos para o Mercado Livre. Mas também tem o Mercado Pago, que você usa o instrumento de controle para fazer pagamentos de coisa, desde a maquininha até comprar comida em restaurantes. Mas tem também o mercado crédito, que é ceder dinheiro para quem vende e quer receber antes, ou até emprestar dinheiro para quem... Então, o mercado de fintechs vai estourar, porque todo mundo sabe que é um absurdo ficar um mercado dependente com apenas 5 grandes partners. Essa é a última transparência. E muito obrigado a vocês. Pronto para respostas, se a gente tiver um tempo ainda.
Silvio, obrigado pela sua apresentação, foi muito boa. E aí eu passo a palavra agora para o nosso querido Roberto Souza. Muito bem, excelente a apresentação, com muita didática, muitos exemplos, e com certeza eu já começo a observar aqui pelo chat um grande número de perguntas que já foram feitas e que vão chegar ainda. É exatamente sobre isso que eu gostaria de pedir para que os convidados, companheiros e companheiras, façam a pergunta pelo chat e não pelo microfone. Dá mais agilidade e também oportunidade para mais perguntas. Você que acompanhou a palestra, entrou aqui pelo Zoom, por favor, tem alguns que ainda não puseram a identificação. Registre a sua presença no chat informando o nome, e-mail e celular, se você é visitante e autoridade. Se você é rotariano visitante, coloque além disso o nome do seu clube e também o cargo. Com a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Silvio, temos algumas perguntas aqui. A nossa querida companheira Carla Branco pergunta, na sua opinião, qual é o mercado que cresceu na pandemia? Qual segmento conseguiu surfar a onda do isolamento das pessoas? Agronegócio está maravilhoso. O setor, aqueles que eu falei já, o mercado de medicamentos, de proteção à saúde, esses são os que eu destaco como sendo grandes. As fintechs, né? Todas as empresas que fazem e-commerce, todos esses cresceram demais durante esse período, Carla. E vão continuar crescendo. Ok. O nosso querido Roberto Souza pergunta o que vai ajudar mais o Brasil a crescer? A reforma administrativa ou a reforma tributária? A gente diz que são duas asas do mesmo avião. O avião precisa para voar as duas asas. O que está acontecendo é que a visão dos brasileiros, sob o ponto de vista do consumidor, é que o Congresso estabelece tanta dificuldade para que essas reformas andem, não é? Que praticamente nada pode ser feito. Eu digo que quando você fala em mudança administrativa, como não é possível reduzir. Quando você fala em reforma administrativa, você pensa assim, tornar mais eficiente a máquina pública, equilibrar, principalmente na parte de previdência, né? Tornar mais leve, aceitar a substituição da equipe e valorizar desempenho, né? De funcionários públicos. Mas isso só vai acontecer, todas as reformas, por exemplo, uma seletização da máquina pública só aconteceria para os novos entrantes, não para os já estabelecidos. Então, um fardo que nós temos que carregar ainda. Também, por outro lado, falando em administração pública, também nós somos do CRA. CRA não depende um tostão do governo, hein? Ele tem uma estrutura parecida com a do Rotary, como uma organização independente. Ele é totalmente subsidiado pela contribuição e que, como eu já expliquei, é devolvida a cada um, né? Tá. A tributária, sim. E só que há muita negociação. Essa história das igrejas, meu Deus do céu, de liberar, isso é uma coisa que os consumidores, eu pessoalmente, vamos dizer assim, reduzir o pagamento, vamos dizer assim, cancelar a multa das igrejas, que é cerca de 1 bilhão, e quem vai pagar isso são os consumidores, né? Você e eu, né, Marcelo? O nosso querido Misha Alab pergunta, a desvalorização do real mostra a ineficiência do nosso sistema econômico? Pode ser. Diz que o dólar é amarelo, o capital é amarelo, né? Tem medo, né? Quando há uma insegurança política,
há uma fuga para o dólar. Né? Isso é o que a bolsa, quando a bolsa sobe, não existe assim, bolsa sobe, dólar desce, existe uma combinação disso. Ele está certo, é isso mesmo, Alab. É uma insegurança. Sobre insegurança, eu queria comentar também, voltando um pouquinho à história da reforma, aparentemente esses governos, quando o governo quando houve uma pressão, eu comentei que todo mundo manda no Brasil e ninguém manda, né? É um pânico derivado disso. No momento que não existe que a característica da democracia brasileira é essa mesmo, e a gente valoriza, mas assim, os governadores têm poder de decisão, os prefeitos têm uma instância de decisão, o governo federal, as várias organizações atrás também, né? Então, é difícil saber a quem obedecer. Isso já foi colocado antes. Silvio, obrigado pelas suas respostas. Devido ao avançado da hora, eu sei que teria mais perguntas aí dos nossos Se quiser mandar para companheiros. mim, eu mando diretamente, viu, Marcelo? Tá, a gente tem mais algumas coisas aqui para dizer. E muito obrigado pela tua participação e fica um convite para uma próxima palestra e acompanhe sempre aí o nosso clube, já que você é um amigo, claro, né? Claro. E o Lívio muito sempre amigo. estará convidando você a participar. E eu passo a palavra para o nosso Souza. Obrigado, presidente Marcelo. Excelente apresentação. Tem alguns participantes da audiência que não se identificaram ainda. Eu já recebi a lista aqui das nossas secretárias, a Daniela e a Daniela, sobre os que estão nos acompanhando. Mas dá tempo ainda, se você... Nós temos aqui alguns que não se identificaram, está escrito iPhone D, mas não sabemos quem é. Moto Z2 Play também não foi identificado, mas dá tempo se você passar pelo chat, a Dani, ou eu mesmo dou uma olhada aqui e falo daqui a pouquinho. Bom, vamos agradecendo então as presenças da Mércia Cabreira, convidada da companheira Carla Blanco, também ao Fábio Leite, convidada da Carla, ao Kevin do Rotaract Mackenzie, a Doris Meire, presidente do Rotary Clube Cotia, Calcaia do Alto, muito obrigado, Doris, a Rosemary Benedito, visitante, Ricardo Cury, visitante, e Gabriela Prado. Muito obrigado, continuem prestigiando as nossas palestras, as nossas reuniões, toda quarta-feira. E essa sessão de hoje começou num clima muito descontraído, as fotos dos chapéus. Eu já postei no chat. É só clicar ali e acabam saindo todas as fotos numa linha só. Mas se você quiser, depois a gente passa pelas redes sociais também, né? Ficou muito marcante a nossa reunião de hoje pelo conteúdo, pela importância do que aprendemos hoje e também por esse fato novo aí, muito interessante dos chapéus, né? Nós que somos jornalistas, às vezes somos criticados porque alguém dá uma palestra maravilhosa ou faz uma apresentação maravilhosa no auditório. Mas se ele tropeçar e cair, a manchete é palestrante tropeçou. Então, às vezes, pode ser que o fato do chapéu chame a atenção também. Não da nossa plateia, que é muito elitizada e muito especial, mas, às vezes, de um público externo. Também o pessoal fala, aquela palestra do palestrante de chapéu foi muito boa. Então tem isso. E por falar nisso, nós teremos a ampliação da nossa audiência com a postagem dentro de mais algumas horas da sua palestra, Silvio de Paula, no YouTube. No canal do YouTube nós teremos também, como acontece com todas as palestras das quartas-feiras. Voltamos com Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Silvio, para a gente finalizar a sua participação, um minutinho para a sua consideração final. Olha, muito obrigado, muito orgulho de estar aqui com vocês. Um abraço forte, encontrei tantos amigos conhecidos. Às ordens, viu? Obrigado, Silvio. Infelizmente, a gente gostaria de poder falar mais, mas a hora não permite
que a gente estenda muito, né? E nosso clube existe um princípio de a gente cumprir o horário, né? Eu fico até meio preso aqui, mas a gente tenta, né? Eu queria dar alguns avisos aqui importantes para os nossos associados do nosso clube e também para os amigos e convidados. É que hoje hoje eu e o Márcio, né, tivemos das 10 horas da manhã até praticamente umas 11h30, né, Márcio? Tivemos uma reunião com a Bárbara, que é do Rotary Club da Noruega, né? Fizemos uma reunião muito legal. Será futuramente uma nova parceria com o Rotary Club da Noruega para projetos globais, né? Discutimos algumas ideias e o objetivo é que juntos possamos desenvolver projetos aqui no Brasil com esse Rotary da Noruega. Eles estão bem contentes, muito afim realmente de ter um parceiro aqui no Brasil. Então, teremos novidades aí na frente com novos parceiros externos. O Márcio está acompanhando junto comigo e futuramente teremos mais novidades sobre esse projeto global aí. E foi uma videoconferência muito bacana, pudemos conhecer um pouco mais o Rotary lá da Noruega, né? Achamos que temos Rotary só aqui, mas lá também eles estão fazendo excelentes trabalhos. Também queria comunicar que os aniversariantes e rotários da semana. Antônio José de Oliveira, data da posse, dia 12/9/2018. São 2 anos de Rotary Clube de São Paulo. O Johnny Balbino da Silva, tomou posse no dia 12/9/2018. 2 anos de Rotary Clube também. Parabéns ao Johnny, parabéns ao Antônio José. Aniversariantes da semana. Álvaro Augusto Sanches Masson, dia 12 de setembro, fará aniversário, Álvaro. Parabéns, Álvaro. Ô, Álvaro. O Cinzenano Afonso, fará aniversário no dia Amarão. 13 de setembro. Parabéns ao nosso querido Cinzenano Afonso. Obrigado. A próxima reunião, a próxima quarta-feira, na nossa 12ª reunião, teremos a presença da conferencista, palestrante Véria Lúcia Way. Ela é psicóloga, bacharel e licenciada em psicologia, pedagoga e mestre em psicologia social. Ela falará sobre a educação básica e alfabetização na pandemia. A educação básica e alfabetização é o tema rotário do mês de setembro. Então, procuramos trazer alguém que pudesse falar, né, sobre a educação básica. E com isso, com esses avisos, eu termino a nossa reunião. Grande